Bom dia, hoje é 1º de junho de 2020. Nós vamos trabalhar aí as transformações gasosas. Vou falar das propriedades dos gases, depois a fórmula geral dos gases. Estão vendo a tela do Paint aí, pessoal? Aham. Sim. Página que é? Oi? Que página? 367. Valeu. Hoje é dia 1/6/2020. Nós vamos falar sobre as transformações gasosas. Tá? Então, primeira coisa, né? Quais são as grandezas que definem um gás? Então, nós vamos trabalhar aí, né? Então, é a pressão, volume e temperatura. Temperatura. Então, a gente tem aqui, ó, a relação P vezes T, tá? Aí P vezes V sobre T. Então, essas são as variáveis de um gás, né? Pressão, volume e temperatura. Então, isso daqui é igual a constante. Qualquer uma dessas três variáveis que elas forem alteradas, automaticamente ela altera as outras duas. Por exemplo, se eu altero a pressão, ela altera o volume e altera a temperatura. Se eu altero o volume, também altera a pressão, temperatura. Se eu alterar a temperatura, ela também altera a pressão e o volume. Então, nas transformações gasosas, existem três tipos de transformações gasosas. 2 pontos. Temos aí a isotérmica, a isobárica e a isovolumétrica. Sempre acho que isométrica tem acento. Isovolumétrica ou isocórica. Ela tem esses dois nomes. Né? Então, a gente vai ver a propriedade de cada uma. Então,
a palavra ISO ela vem do grego e quer dizer igual. Vamos supor, eu tenho aqui a isotérmica, né? Ela quer dizer que tem a mesma temperatura. Tem a mesma temperatura, né? Também a gente põe que a temperatura é constante. Ela não varia, né? Ela vai usar vários adjetivos aí para dizer que a, a temperatura tem o mesmo valor. Na isotérmica, quem são as variantes? São a pressão e o volume. Isotérmica. Tá certo? Por exemplo, ó, vamos pegar aqui o nosso planeta Terra. Nosso planeta Terra. Então, o nosso planeta Terra é composto aqui da nossa crosta, né? Pegando a parte de cima, e da atmosfera que envolve o nosso planeta. Ela está bem irregular, mas é isso daí. De quando estão medindo a temperatura do nosso planeta, a temperatura média do planeta é de 15,5 graus Celsius. Há mais de 100 anos aí estão monitorando a temperatura do nosso planeta e ele tem essa temperatura de 15 graus Celsius. Fala, mas a temperatura do planeta está aumentando. Existem ilhas de calor, né? Se a gente pegar, por exemplo, o exemplo de Ribeirão Pires, Mauá, vamos pegar aí há 30 anos, né? Tinha bem mais vegetação, bem mais mata. Então, principalmente aqui em Mauá, muitos lugares, né? Quase na totalidade, Mauá hoje não tem floresta. Ele trocou por casa, cimento, asfalto. Então, isso daí absorve mais calor e libera mais calor. Então, o que que acontece? Então, você já, por causa de uma ação humana, você já transformou aqui numa ilha de calor. Tá certo? Por causa da ação humana. Mas na Terra como um todo, por exemplo, a atmosfera, ela não é estática. Ela varia. Ora, ela está mais expandida, ora, ela está menos expandida. Então, está variando o volume da atmosfera. E a pressão atmosférica, ela varia em muitos pontos do nosso planeta Terra. Na aula que vem eu vou colocar aqui um mapa aqui, é um simulador que vai mostrar para a gente a pressão atmosférica. Então, ela é muito usada para ver onde vai chover, onde não vai chover, onde vai ter maior intensidade de vento, onde vai ter menos intensidade de vento. Então, ela influi diretamente, né, na circulação climática. Né? E muitas pessoas aí que gostam de fazer uma pescaria também,
a pressão atmosférica, ela influencia diretamente, né, no resultado da pesca, tá certo? Então, olha só, como é que vai ficar a fórmula da isométrica? Assim, ó. Se a temperatura é constante, vai variar pressão e volume. Pressão vezes volume é igual pressão vezes volume. Deixa eu ver se eu tenho. Não tenho. Daqui a pouco eu passo um exemplo para vocês. Tá? Que a gente vai trabalhar com eles. Por enquanto, vamos anotando as fórmulas aí, depois a gente vai trabalhar um por um. Aí, eu tenho a isobárica. Ela se refere a quê? A pressão constante. Trabalhando com a pressão constante, quem vai variar? O volume e a temperatura. Então, a fórmula será 2 pontos, né? Ó, pressão igual pressão, a temperatura aqui embaixo e a temperatura. Então, essa vai ser a fórmula. Pressão sobre temperatura é igual pressão sobre temperatura. Ela sempre vai estar trabalhando numa igualdade. Isobárica é a mesma pressão. Deixa eu voltar aqui, pessoal. Corrigir uma. Opa! Deixa eu corrigir aqui. Nossa, é uma propaganda em cima. Aqui, ó. Se a pressão, onde for igual, ela não entra, né? É o volume. Porque elas são as variantes. Quem varia é o volume. Nós temos aqui a isovolumétrica. A isovolumétrica. A isovolumétrica, ela é igual volume constante. Estão lembrando isso daí nas aulas de química, pessoal? Se ela tem o volume constante, quem vai variar agora é a pressão e a temperatura. Certo? Pessoal, vou precisar abrir outra folhinha para a gente colocar os gráficos das transformações. Vocês estão copiando ainda? Eu tô, mas eu tirei print aqui, dá pra copiar depois.
Não compreendi o que você falou, por favor. Dá para tirar uma foto da tela e dá para terminar de copiar depois. Pode ir. Beleza. Ah, mas se quiser copiar, pode copiar aí. Pessoal, então, eu vou parar de gravar essa parte aqui, pessoal. Aí depois o povo fica mais fácil para ver essa aula aí. Posso abrir outra tela, pessoal? Peraí. Tô no Não, tô finalzinho operando. aqui. Tô operando, de boa, de boa. Se não der para fazer hoje, a gente termina na aula que vem. Pronto, eu já terminei de copiar já. Tem alguém que tá copiando aí, né, pessoal? Não. Então, beleza. Então, agora a gente vai ver o gráfico das transformações gasosas. Então, a gente tem aqui da isotérmica. Tem ó, a coluna da pressão. A isotérmica, quem varia é a pressão e o volume. Então, aqui, ó, isso aqui representa para a gente a isoterma. A isoterma. Isobárica. Opa. Isobárica. Nós temos aqui, ó. Ó, pressão, né? A pressão é igual. Então, quem varia é o volume e a temperatura. O volume e a temperatura. Então, vou ter um gráfico
Botei a temperatura 1. Botei o volume 1. Vou botei aqui. Então, a esses pontos aqui, ó, é a pressão constante. Pressão e pressão 2. Volume 2. Opa! Então, ó, P1 é igual P2. E agora eu tenho, a última é a isovolumétrica. Então, a isovolumétrica. Ah, saiu meio torto aí, mas vocês façam um carreguinha bonitinho aí. Na isovolumétrica, quem varia é a temperatura e a pressão. Então, vou ter uma reta, né? E aqui eu vou ter os valores. Então, ó, tem T1, que é início, né? 0. P1. Isso aqui é a panela de pressão, pessoal. A panela de pressão... Opa! Quando você aquece ela, aumenta a pressão. Mas o volume continua o mesmo. Você tem uma panela de pressão lá de 2 litros. Tá certo? Na medida que você vai aumentando a temperatura, ó. Você aumentou a temperatura, foi para T2. Não, aqui é o volume, né? Essa que eu estou falando é... A panela de pressão é isobárica. É isobárica. É a panela de pressão. Tá? Você aumenta... Ô, gente, confundi tudo de novo. Esquece o que eu estou falando. A panela de pressão é aqui mesmo, a isovolumétrica, é o mesmo volume. Você tem volume constante. Volume constante. Ah, então, ó, tem aqui V1 e V2. Ah, conforme você aumenta a temperatura, aumenta a pressão. Tanto é que o negocinho lá em cima lá começa a girar feito louco. Então, ó, V1 é igual V2. A isobárica, a gente pode pegar o pneu do carro, né? Você põe uma determinada pressão nele, então conforme você vai rodar,
o atrito com o chão vai fazer com que a temperatura suba e o volume dele também. Por isso que ele é de borracha, ele tem essa expansão para manter a mesma pressão. Porque senão você coloca lá 35 libras, aí você começa a rodar no asfalto, o pneu aquece. Se ele não aumentasse o volume dele, nossa, ia aumentar a pressão, ele ia explodir, né? Então, o pneu do carro. Ó, aqui a terra, a temperatura constante, aqui a libra do pneu do carro e aqui a panela de pressão. Tá? Nós vamos fazer uns exercícios disso daí. E eu vou também, na próxima aula, vou colocar o simulador para vocês aqui do PET Colorado, para a gente poder ter uma ideia de variação de temperatura, pressão e volume. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida até aí ou não? Não. Não, né? Mas as dúvidas, elas vão aparecendo, né? Por enquanto tá meio... Mas vocês já viram isso em química? Então, assim, não é tão... Não é tão grego para nós, não. Aí depois a gente vai fazer, depois que eu terminar de explicar a próxima aula, sexta-feira a gente tem 2 aulas, né? Aí nós vamos fazer os exercícios da página 377. Mas é interessante, pessoal, que vocês deem uma lida em toda essa parte aí da apostila teórica, tá? Ó, que o professor fez um resumão, né? Começa na 366 e vai até a 375. 375. Alguém tentou fazer lá o experimento ou ainda não tentaram fazer o experimento? Eu não Ainda não. tentei ainda, mas essa semana eu vou comprar a bexiga para o experimento. Pô, legal. Então tá bom. Posso fechar essa luzinha aqui, pessoal? Vocês estão copiando? Pode. E para voltar a tela aqui. Que tela vocês estão vendo aí, pessoal? A dos gráficos. Ah, tá no gráfico. Então ela está compartilhando ainda. Pessoal, atenção à chamada aí, por favor. Beatriz. Aqui. Bruno. Camila. Presente. O que está acontecendo com os meninos aí, ó? Não vieram sexto, o Bruno e o Vitor?
Carlos Eduardo. Dá um toque para eles lá, hein? Caroline. Presente. Débora. Presente. Elcio. Atenção, Elcio. Atenção, Elcio. Vai ficar com falta. Gabriela. Eu. Guilherme de Freitas. Presente, prof. Guilherme Nascimento. E Guilherme Delgado. Presente, senhor. Júlia. Eu. Karina. Maria Eduarda. Eu. Monique. Eu. Nívia. Ranieri. Presente. Vitor. Ana Laura. Presente. E Daniele. Aqui. Pessoal, olha só. O Bruno, o Carlos, o Elcio, o Guilherme Nascimento, a Karina. Karina deve estar acontecendo alguma coisa. A Nívia e o Vitor. Vê com eles o que está acontecendo aí, porque que eles não estão entrando, porque eu vou passar o nome deles para a coordenação, tá? Passar para a Valéria, para eles verem o que está acontecendo. Eu não estou conseguindo abrir a tela aqui agora. Bom, pessoal, 45 minutos é muito rápido, né? Não dá nem pra gente aquecer o miolo da garganta. Mas sexta-feira a gente tem 2 aulas, aí a gente retoma. Por favor, sexta-feira tenham aquela folhinha lá que eu passei para vocês, a apostila que eu passei para vocês lá de física em mãos, tá? A gente vai trabalhar um pouquinho com ela, que ela vai dar uma boa base aí para a gente poder fazer os exercícios dessa apostila. Tá bom, pessoal? Alguma dúvida aí? Pergunta, reclamação? Tudo tranquilo. Tudo tranquilo, Ranieri? Uhum. Então tá certo, então. Então, 10h10. É 10h15 intervalo? Não é intervalo não, troca de aula, né? E aí, Ana Laura? Acorda, Ana Laura. Ana Laura tá dormindo. Ela ligou a câmera, nem viu. Tá mutado, seu microfone tá mutado, Ana Laura. Ó, não, sim, claro. Mas eu tô anotando tudo, Wender. Não, sem problema. Nossa, se eu pudesse, eu tava assim também, pode ter certeza. Mas é que não dá. Essa é a melhor parte. Se eu pudesse, eu dava aula lá na rede, lá, tá? Ficar sentado na rede. Mas não dá. Então tá bom, pessoal. Até mais aí. A gente se fala depois. Um abraço. Tchau. Tchau, Ender. Tchau. Tchau, Pro. Tchau. Vamos com Deus. Tchau, Pro. Até Tchau. sexta. Tchau. Até.